a mais uma edição do Ponto de Encontro. Em 2 semanas, os brasileiros voltam às urnas para decidir seus próximos governantes pelos próximos 4 anos. Os desafios são grandes e será que eles dão conta de tudo que vem pela frente? Hoje o Ponto de Encontro debate esse assunto. E para isso nós vamos conversar com o professor da Faculdade de Economia aqui da PUC Campinas, Leandro Moraes, e também com a professora Cristiane Feltri. Ela é professora do CEA, o Centro de Economia e Administração aqui da PUC Campinas, e ela também faz parte do Observatório de Políticas Públicas e Migrações da região metropolitana de Campinas. Professora Cristiane e professor Leandro, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro, é um prazer receber vocês aqui. Professor Leandro, vamos começar com você. A gente sabe que nos últimos anos o Brasil, de uma forma geral, passou por vários momentos de crise política. E isso, é claro, afeta novamente o país nesse momento especial que é o momento de eleições. A gente pode falar nesse momento aqui na nossa região, como é que está essa situação? Porque a gente sabe que quando a gente fala em eleições, é um momento que você tem um pouco de esperança na mudança, mas recentemente, até atrelado a esses fatos que aconteceram, as pessoas parecem um pouco mais descrentes com relação a isso. A gente pode falar nessa descrença especificamente, professor? Infelizmente sim, né? Porque nós todos aqui estamos acompanhando do ponto de vista nacional, também no ponto de vista da nossa região, da nossa cidade, problemas aí relacionados à questão da corrupção, né? E também problemas ligados à questão da necessidade de se resolver problemas complexos que envolvem aí as questões da saúde, da educação, da segurança pública, dentre outros. Então, por um lado, eu vejo como um momento bastante difícil, que inclusive leva as pessoas a se distanciarem do tema político, né? No entanto, por outro lado, também vejo por um lado positivo, né, a questão de que nós estamos aí também, né, numa democracia relativamente jovem e que está aprendendo com essas coisas e quem sabe em gerações mais para frente essas questões passam a terem mais valor, digamos assim, né, mais clareza, mais transparência no uso do dinheiro público e isso levando à possibilidade de resolver esses problemas mais complexos aí que nós temos. E trazer a população, né, os mais jovens inclusive, para participarem da vida política, porque a política em si, no seu sentido originário, é algo para melhorar o ambiente em que vivemos, é algo para que as pessoas possam direcionar os recursos públicos, que vêm de todos nós, os impostos que pagamos, para melhorar as condições de vida, para melhorar as condições de acesso aos serviços sociais básicos. Então, eu acho que tem esses dois lados. Por um lado, uma descrença, mas que por outro também vem acontecendo coisas aqui no nosso país que antes não aconteciam, né? Do ponto de vista de pessoas, políticos do alto escalão, grandes empresários que hoje a gente vê na cadeia e antes a gente não via. Então, eu acho que abre também para uma perspectiva positiva para, inclusive, atrair mais as pessoas para essas questões políticas. Professora Cristiane, esse ano são eleições municipais. A gente pode eleger, por exemplo, para a cidade de Campinas e para a nossa região como um todo, um problema específico que seja o maior desafio que esses representantes vão enfrentar pelos próximos 4 anos? Malu, a região metropolitana de Campinas, ela é muito desigual. Você tem uma cidade núcleo, que é a cidade de Campinas, cidades satélites que muitas vezes são economicamente um pouco mais fortes, outras muito fragilizadas. E eu entendo que, além dos problemas antigos, aqueles que já existem, que estão referentes à segurança, à educação, à saúde, nós temos 2 grandes problemas que são relativamente recentes em relação a esses que são um pouco mais antigos. Eu elegeria aqui a gestão de resíduos sólidos e a mobilidade urbana. Gestão de resíduos sólidos. A região metropolitana de Campinas é uma região relativamente rica, onde a renda per capita é relativamente elevada em relação às demais regiões metropolitanas, no estado de São Paulo e também no Brasil. Essa renda per capita mais elevada faz com que as pessoas consumam produtos também de maior valor agregado e isso acaba gerando uma maior quantidade de lixo, de material que muitas vezes é desperdiçado. Então, eu acredito que um desafio muito grande em relação à gestão de resíduos sólidos seja a articulação do poder público da região na gestão de cooperativas, de catadores de lixo, de pessoas que recolhem material reciclado e transformam em riqueza, né? Esse eu acredito que seja um grande desafio. O outro grande desafio é a questão da mobilidade urbana.
A região metropolitana de Campinas ela é bem caracterizada pela conurbação, os municípios são muito próximos um do outro, existe em alguns casos uma linha muito tênue entre um município e outro, e a população de certos municípios tem acesso aos outros municípios muitas vezes por uma avenida, como é o caso de Americana e Santa Bárbara. Esse problema da mobilidade urbana, ele acaba tomando conta da região metropolitana de Campinas quando você observa as nossas principais vias de acesso. Vou pegar Dom Pedro, a Anhanguera, as outras rodovias que estão aqui na região. Nós observamos um investimento em infraestrutura, esse investimento muitas vezes é visualizado pela construção de novas marginais, pelo investimento em rodovias, só que é um investimento que não necessariamente leva em consideração a questão do coletivo. É um investimento que no longo prazo ele tende a ter o efeito minado, médio prazo muitas vezes. É muito comum você ver a construção de uma marginal e essa marginal depois de um tempo está novamente congestionada. Então o pensar no coletivo eu acredito que seja um grande desafio em relação à mobilidade urbana, que é o que? Além da construção da marginal e o transporte coletivo, né? E o transporte, aquele que evita o congestionamento das rodovias, esse talvez seja algo bastante delicado na região que investe na construção de marginais, que é necessário naturalmente, mas o coletivo também tem que ser pensado. Tá certo. Professora, você falou de 3 pontos principais que a gente acaba citando como tradicionais, que a gente vê muito em campanha política, que é educação, saúde e segurança. A nossa equipe de reportagem, o Vinícius Purgato, preparou uma matéria falando um pouquinho sobre o cenário da segurança pública aqui na nossa cidade. Acompanhe só. As eleições municipais se aproximam e, a exemplo de anos anteriores, a violência continua entre os temas de maior preocupação para os eleitores de Campinas. Não me sinto segura em sair de casa, deixar meu filho, sair da escola e sair da escola e ir sozinho para casa. Tenho um filho de 14 anos. Me sinto literalmente preocupada com o futuro, não só do meu filho, como com o futuro de todas as crianças. Hoje em dia ninguém se sente seguro. Embora os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontem para uma redução em parte dos indicadores de criminalidade, a população segue com medo de trafegar pelas ruas da cidade. Os números explicam. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 155 casos de estupro, um aumento de 23% em comparação ao mesmo período de 2015. As ocorrências de lesão corporal dolosa, aquelas com intenção, subiram 3%. O que mais chamou a atenção foi o número de roubos, que passou de 4.866 casos para 5.575, tendo aumento de 14,5%. É o maior percentual desde 2011. Já entre os índices que caíram estão os homicídios intencionais e os latrocínios. De acordo com a Constituição Federal, a segurança pública é uma obrigação do Estado e deve ser garantida por meio da polícia. Os municípios, por sua vez, podem constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Mas, afinal, como a prefeitura pode atuar com mais efetividade em termos de prevenção ao crime? É importante ao município promover uma integração junto ao Estado dessa atuação da Guarda Municipal, coisa que, a meu ver, isso ainda não se faz na sua totalidade. Então, isso é um ponto fundamental, uma integração maior das guardas municipais junto à atuação das polícias, sobretudo da Polícia Militar e Civil. Um outro aspecto que é, talvez, indiretamente ligado à segurança pública, mas, a meu ver, é talvez mais até relevante no que diz respeito à atuação do município, é a preocupação que deve o gestor municipal, o prefeito e os seus auxiliares, a manter uma infraestrutura municipal adequada, sobretudo nos espaços públicos. Então, o cuidado do município também aí é importante. Manter a cidade com a infraestrutura urbana, especialmente no âmbito da iluminação pública, bem equipada e adequada. Isso também contribui para a diminuição e afastamento da criminalidade. Professor Leandro, a gente viu aí na reportagem que as pessoas, por mais que os dados possam melhorar eventualmente, elas ainda
têm essa sensação de insegurança muito grande e esse é um ponto muito explorado pelos candidatos, a gente percebe, obviamente. Mas a gente pode apontar aí um caminho para se seguir ou é muito difícil quando se fala em políticas públicas voltadas para a segurança, principalmente no que diz respeito ao poder municipal? Olha, eu acredito que as políticas de segurança elas devem estar integradas com outras políticas, como por exemplo de educação, de qualificação, porque por um lado, eu sei que a questão da segurança pública é uma questão multifacetada, exige aí vários aspectos para serem analisados, nem seria eu a pessoa mais indicada como economista para trabalhar o tema. Mas eu acho que a questão da segurança ela não deve ser só tratada do ponto de vista do tratamento, né, da questão a partir do momento da solução, a partir do momento que o crime já foi feito, você tem que levar ali e construir mais cadeias, por exemplo. Eu acredito em políticas integradas que possam trabalhar a questão da prevenção. Então, por exemplo, jovens sem perspectiva de estudo e de trabalho são presas fáceis para a criminalidade. E aí temos uma questão que eu acho que é uma questão mais estrutural, né, de como a urbanização foi ocorrendo sem dar infraestrutura aí adequada e necessária para a inserção de determinadas pessoas no mercado de trabalho e também no próprio convívio social, e uma questão mais conjuntural que tem a ver com a crise econômica. A crise econômica ela vai levar, inclusive, penso eu, infelizmente, o aumento da criminalidade, porque as pessoas vão correr atrás da subsistência, né? Então eu penso que uma política de segurança é uma política que deve ser feita de forma integrada com outras políticas de cunho socioeconômico. E, professora, o que a gente viu na reportagem é que o Estado tem uma parcela importante de responsabilidade quando a gente fala em segurança, mas o município também pode fazer a parte dele. Assim como o professor Leandro falou, além dessa questão da prevenção, existe algum outro ponto que os futuros governantes podem ter uma sensibilidade maior, ter um olhar mais atento para tentar reduzir essa sensação de insegurança da população? Bom, Malu, eu vou bem na linha do professor Leandro de entender qual é a causa da violência e não só o combate à consequência. A consequência, ela já existe, então ela precisa também ser minimizada, mas a causa continua existindo. Então, nos municípios da região metropolitana de Campinas, qual é a causa da violência? Eu entendo que o estupro seja um problema de saúde pública, não seja um problema gerado muitas vezes por desigualdade social. Mas outros casos, né, o latrocínio, outros tipos de crime, na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo, estão bastante relacionados ao tráfico de drogas e ao uso de entorpecentes. Então, acredito que dessa região especialmente, deva haver um olhar um pouco mais cuidadoso para esse assunto, para evitar a inserção do jovem nesse tipo de crime por causa do uso de drogas. Então, o que é que tem que ser feito? Essa é uma decisão realmente do município. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, que também é um tema muito recorrente dos candidatos aí a prefeito e a vereador e que é um problema que deve ser levado, inclusive, muito a sério pelos nossos futuros governantes. A Rafaela Ribeiro preparou um panorama sobre esse tema aqui na nossa região. Acompanhe. De acordo com a Prefeitura de Campinas, o Sistema Único de Saúde Municipal oferece 980 leitos para a população da cidade. Desde 2013, já foram contratados cerca de 4.500 profissionais para a área da saúde, 2.000 deles para a rede municipal. Mas apesar dos dados positivos e do destaque de Campinas em pesquisas realizadas na RMC nos últimos anos, a população não consegue perceber os benefícios nesse setor no dia a dia. A gente às vezes vai para os postos, não tem médico, né? Não tem os bons atendimentos ultimamente, não tem médico para atender as crianças, idosos, né, principalmente. É um problema que a gente vai lá para conseguir uma consulta, demora de 2 a 3 meses, então se torna difícil, né? Porque até que você marca a consulta, até que você espera o dia da consulta, aí a médica pede os exames, até que você consegue fazer os exames, já dá um ano. Professora Cristiane, é, claro, muito comum a gente observar esse tipo de reação da população quando o assunto é saúde. É sempre uma demanda muito grande para uma estrutura muito pequena, como em alguns casos. Aqui em Campinas, a gente pode falar que o problema seria basicamente estrutural ou é muito mais do que isso? Eu entendo como um problema estrutural muito sério.
Pela característica da região metropolitana de Campinas, por essa característica de conurbação, onde as pessoas podem de um município fluir para outro para procurar assistência e acaba gerando uma pressão sobre a demanda de um determinado município. E nós temos situações novamente muito desiguais aqui na região metropolitana de Campinas. Nós temos municípios como Jaguariúna, como Paulínia, que têm uma certa eficácia no sistema público de saúde, comparado com outros municípios, como, por exemplo, o município de Campinas, que tem bastante dificuldade com relação à disponibilidade de leito, à disponibilidade de médicos, e outros municípios daqui. Sumaré também é um caso muito interessante. Sumaré tem várias entradas, é uma cidade muito acessível, então as pessoas acabam procurando serviços na cidade de Sumaré, o que acaba pressionando o sistema público na cidade, no município. Acredito que alguns municípios que tiveram um pouco mais de eficácia no sistema de saúde possam ser tomados eventualmente como um modelo para entender formas de melhorar o sistema nos municípios com maior fragilidade. Entendo também que, como você disse, a oferta do sistema público de saúde, ela cresceu, mas ela não cresce no ritmo da demanda. E eu volto na mesma questão. Estamos tratando a consequência. Qual é a causa? Sempre tive desde muito tempo tenho uma impressão muito clara que o sistema público de saúde ele seria desafogado com trabalho preventivo, principalmente questões de obesidade, problemas de pressão. Esses problemas com tratamento preventivo evitariam que a demanda pelo sistema público de saúde pressionasse tanto a oferta. Okay? Então, acredito nisso, num sistema preventivo e não só no sistema que opte por trabalhar com as consequências. E, professor Leandro, sob o seu ponto de vista, seria essa, assim como a professora Cristiane colocou, seria essa uma possível solução, um dos caminhos que esses futuros governantes poderiam adotar para tentar minimizar, pelo menos, não digamos resolver, porque a gente sabe que 4 anos é um período curto para solucionar todos os problemas da cidade. Mas a gente pode falar em minimizar, pelo menos, esses problemas, mesmo nesse período, que é um período curto, professor? Sim, Malu, eu acredito que sim, assim como a professora Cristiane colocou, que exige, como eu também havia dito no momento anterior, exige uma política integrada. Tem alguns estudos, inclusive, que mostram a cada R$1 que é gasto em projetos do tipo academia livre, em parques da cidade, ou projetos que estimulem a população a se movimentar, a sair, a caminhar, a parques, ou até mesmo praticar esportes, né? A cada R$1 que é gasto nesses projetos, você economiza aí uma parcela importante do ponto de vista do tratamento de problemas, como a professora Cristiane assim colocou. Então, eu também penso que são necessárias essas políticas integradas junto com a saúde para que você minimize essa pressão, né, na demanda por auxílios, aí, por tratamentos médicos. Agora, tem também a questão de Campinas, nesse formato de conurbação que a professora Cristiane também colocou, que tendo, por exemplo, o próprio hospital da PUC de Campinas, como também a Unicamp, que são grandes centros de referência na saúde, que atrai a população não só da região metropolitana, mas também de outras áreas mais distantes do país, né? E com isso vem pressionar, né, a questão da saúde aqui na nossa região. Então, olharia sim para essa questão da saúde também como uma questão de prevenção e integração com outras políticas que, inclusive, né, estão, na verdade, também trazendo o quê? Uma melhora na qualidade de vida da população. Com certeza. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre educação, que também é um tema muito importante e também muito discutido durante esse período de campanha. Vamos conferir, então, uma reportagem falando um pouquinho do panorama desse tema aqui na nossa região. Veja só. Com a segunda maior fatia das despesas públicas, a Secretaria Municipal de Educação em Campinas recebeu este ano R$917 milhões para investir no ensino, montante inferior apenas ao destinado para a área da saúde. O acréscimo no orçamento, porém, não serviu para amenizar as críticas de parte da população, que continua insatisfeita com o ensino oferecido nas escolas do município. Nem tudo que se aprende na escola pública se aproveita tudo, né? Falta muita coisa. Bom, a educação na parte esportiva ainda está melhor, agora na parte do ensino mesmo, nas matérias, deixa muito a desejar. Meu filho já chegou várias vezes de chegar para casa mais cedo por falta de professores.
No início deste ano, a rede municipal apresentou um déficit de 5.800 vagas em creches. O número caiu em relação a 2015, que teve falta de 7.500 vagas. Mesmo com a entrega de 3 unidades nos bairros Gleba B, São Martim e São José, que criam aproximadamente 1.000 novas vagas, 2017 pode começar sem vaga suficiente para todas as crianças. Mas esse não é o único problema que a nova administração terá que enfrentar. Os alunos do ensino fundamental tiveram desempenho abaixo da meta do IDEB, um índice que avalia o rendimento nas escolas municipais. Do 6º ao 9º ano, o índice foi de 4,7, quando a meta prevista pelo Ministério da Educação era de 5. Já a média do 1º ao 5º ano foi de 5,7, também inferior às expectativas do MEC. Questões que precisam ser resolvidas para não ficar apenas nas promessas. Mas agora, na época das políticas, tudo é ótimo, tudo é perfeito, mas isso não é a realidade que o povo tem. Professora Cristiane, a gente sabe, como eu falei anteriormente, que educação é sempre um assunto muito tocado pelos políticos, principalmente em campanha eleitoral, e eu acho que vem um pouco naquilo que a gente vem discutindo ao longo do programa, que é a questão de prevenção, não só em saúde, segurança, a gente precisa de uma prevenção efetiva, mas educação seria uma espécie de prevenção por si só, né? Uma criança bem educada, uma sociedade bem educada, talvez seja uma grande solução para vários problemas aí do futuro. Nesse sentido, qual seria o principal desafio aí dos próximos governantes? A gente viu na reportagem, falamos de problemas estruturais, falamos também sobre o desempenho dos alunos aqui na nossa região, como solucionar isso, se é que é possível, pensando em medidas aí de curto e longo prazo. Realmente, solução é algo muito difícil de dar para um problema estrutural tão sério, assim como é a saúde. No curto e no médio prazo, a solução é muito complicada. Só para se ter uma ideia, em relação a investimento, que é um assunto já bastante batido, mas o investimento em educação, eu peguei um dado sobre o ensino médio de algum tempo, onde no ensino médio o Brasil investe 40% do que o Chile investe no aluno. O Brasil investe 11% do que a Coreia investe no aluno e investe 7% do que os Estados Unidos investem no aluno. Então, o nosso nível de investimento em relação a economias mais desenvolvidas, com um nível educacional melhor, é muito baixo. Então, isso acaba não atraindo bons profissionais para esse tipo de mercado. Por isso, déficit de professor, né, esse problema que foi mencionado na matéria. Uma outra questão, volto a falar, qual é o real... Esse é um problema, investimento é um problema, mas é um problema já muito antigo. Quais são os problemas da RMC em relação à educação? Por que a qualidade é relativamente baixa? Porque o nosso indicador o indicador no geral ficou abaixo do IDEB, né? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque envolveria um estudo muito minucioso das reais causas. Nós temos profissionais mal qualificados, nós temos alunos com baixo desenvolvimento dentro da família, que chega eventualmente com fome em sala de aula, que tem dificuldade de permanecer em sala de aula, porque ele tem outras dificuldades ali fora. Só para se ter uma noção, o censo de 2010, já de algum tempo, já há 6 anos, acusou na região metropolitana de Campinas, nos municípios mais frágeis, eu peguei 5 municípios mais frágeis da região metropolitana de Campinas, que das pessoas ocupadas com 18 anos ou mais, 58% aproximadamente tinham o ensino fundamental completo. E 37% ou 38% aproximadamente tinham o ensino médio completo. Então, olha o déficit na formação. Agora eu pergunto, como é que uma pessoa com um nível de qualificação tão baixo vai ter ferramenta para conseguir um emprego decente e um salário com maior valor agregado? Ela não tem ferramental para isso. E essas pessoas, elas vão gerar famílias e provavelmente os filhos dessas famílias, eles vão para o mercado de trabalho mais cedo. Eles vão ter acesso a uma educação também de baixa qualidade. Isso acaba piorando o círculo vicioso da pobreza, né? Só alimentando o círculo vicioso da pobreza. Então, investimento seria o mínimo, mas me perdoem os meus amigos economistas mais conservadores, em um país onde foi estabelecido um sistema de metas de inflação desde 1999, no qual a taxa de juros é utilizada para controle de inflação, e no Brasil é uma das taxas de juros reais mais altas do mundo, é uma das mais altas do mundo.
o pagamento de juros é muito elevado. Com o pagamento de juros muito elevado, só para você ter uma ideia, em torno de 200, 300 bilhões de reais por ano. É um valor absurdo. Como é que você vai aumentar o investimento em educação? Então, eu não consigo ver uma saída tão simples em relação ao investimento na educação com um país que prioriza, que se utiliza como ferramenta uma taxa de juros, que é a mais fácil de ser utilizada para o controle da inflação. Não consigo vislumbrar uma possibilidade de melhorar o investimento em educação, porque não vai ter dinheiro para isso, né? E, professor Leandro, a professora Cristiane tocou num ponto muito importante, que é a questão social. O bem-estar social de uma família impacta diretamente no futuro dela, tanto dos filhos quanto dos próprios pais, isso falando com relação à saúde, com relação ao mercado de trabalho. Então, que tipo de olhar que esses próximos vereadores, próximos prefeitos aqui da nossa região devem ter para esse problema? Claro, problema social, falar em problema social é abrir um leque gigantesco, tanto de possibilidades quanto de problemas a serem apontados. Mas, de uma forma geral, se é que a gente pode fazer isso, né? Que tipo de olhar esses governantes têm que ter para esse ponto específico, professor? Isso, Malu. Nós estamos aqui discutindo a questão da educação no âmbito municipal, das eleições municipais, mas como a professora Cristiane colocou também, quando se discute o financiamento, né, da educação, ela em diferentes níveis, o financiamento passa por uma discussão municipal, estadual e também federal. E no ambiente econômico que nós estamos no momento atual, em que se fala em cortar gastos sociais, né, de estabelecer um teto, como estão dizendo, para os gastos sociais, a perspectiva é muito triste, de fato, para a realização de projetos que vão ao encontro, né, de melhorar as condições de educação. Então, isso é um problema que eu vejo também muito sério, a questão do financiamento. Agora, ontem mesmo, ministro aqui na PUC, uma disciplina que é a gestão de políticas sociais e economia do trabalho. E, coincidentemente, um grupo apresentou um trabalho de um aluno nosso, que também é professor, né, de história na rede pública, e nos trouxe aqui relatos assim, né, muito preocupantes, que além de ser professor e ensinar aquela matéria específica, ele tem que também servir como um psicólogo, porque de fato chegam crianças com problemas de diversas naturezas, de fome, de maltrato, de péssimas condições na sua casa, né, de pais que tem problemas com droga, com alcoolismo, então que chega ali algumas crianças com problemas muito sérios estruturais. E também ontem saiu uma pesquisa recentemente, a mais recente, da OCDE, que mostra um quadro da educação em diversos países, né? E o Brasil se caracteriza por um país onde o professor da rede pública, ele trabalha mais e ganha menos. E a infraestrutura que se tem para desenvolver o projeto pedagógico, sobretudo nos dias de hoje, com a questão da tecnologia, né, é um caso também que deve ser olhado aí com cuidado. Você vê, esse aluno mesmo, que é professor da rede pública, estava contando que na escola tem 40 salas de aula e só uma sala de aula tem acesso à tecnologia, a esses novos instrumentos tecnológicos, quando na verdade estão se produzindo ali analfabetos digitais, né? Porque hoje quem não tem acesso à tecnologia, a esses instrumentos, acaba ficando por fora, inclusive quando num momento posterior fora da capacidade de pleitear inclusive uma vaga, né? Que muitas delas se realizam online. Então, é um problema muito sério, muito estrutural e, ao mesmo tempo, muito triste quando olha nessa perspectiva mais ampla do ponto de vista federal, que acaba impactando na transferência de recursos para os estados e, consequentemente, para os municípios, esta política, né, de pagamento de juros, ao invés de investir no social, que é o que nós estamos discutindo aqui. Desculpa, Malu, só uma inserção, uma correção. Na verdade, o professor Leandro me fez lembrar de algo. Quando eu fiz as minhas colocações sobre educação, o termo mais correto é financiamento e não investimento. Tá? Que não deixa de ser um investimento, o financiamento de um aluno no ensino médio, mas a palavra mais correta, o termo mais correto era financiamento. Claro, okay? Claro.
E professora, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas só para a gente encerrar, claro, a gente poderia discutir inúmeros outros pontos que os nossos prefeitos, os nossos vereadores vão ter que tocar, vão ter que ter uma atenção especial nos próximos 4 anos. Mas diante do cenário que a gente vê hoje, da economia mesmo, e o cenário político, a gente pode esperar nesses próximos 4 anos grandes mudanças ou pelo menos o começo de um novo caminho para as nossas cidades? Primeiro você, professora. Bom, só uma colocação a respeito de um dado que eu achei interessante, curioso e triste. Foi feita uma pesquisa pelo IBOP no ano de 2013, aqui no Brasil, para uma organização chamada Transparência Internacional. Essa Transparência Internacional faz essa pesquisa em outros 110, 107 países. E no Brasil, dos pesquisados, 81% consideram os partidos políticos corruptos ou muito corruptos. E 72% consideram o legislativo corrupto ou muito corrupto. Enquanto nos outros 107 países a média é bem menor, em torno de 20 pontos percentuais. São os 2 pilares da nossa democracia. São os 2 grandes pilares da nossa democracia. Isso foi em 2013, um pouco antes da agitação social que aconteceu aqui no Brasil. Depois disso, a população acabou vendo políticos com um discurso bastante conservador, de moralidade política, que um tempo depois acabaram sendo cassados. Então, na minha visão, existe um descrédito muito grande em relação às instituições democráticas hoje no Brasil. Porém, os nossos futuros governantes, né, a gente vai entrar em época de eleição, os nossos futuros governantes, eles já têm um certo receio do que possa acontecer, porque perceberam que a coisa não ficou tão fácil. A população foi à rua, a população foi cobrar. Então, apesar desse descrédito nas instituições políticas, nas instituições democráticas, o brasileiro está muito mais participativo, ele está muito mais atento, ele está fiscalizando muito mais, né? Principalmente a execução das políticas públicas. Então, eu acredito que a participação popular seja muito importante, por meio de comissões, por meio de orçamento participativo. A população deve participar e não só comparecer às urnas a cada 2 anos numa eleição. Tá certo. Professor Leandro, por favor, suas considerações. Eu também vou nessa linha, né? Eu acredito que, a despeito de todas essas atrocidades que nós estamos vivenciando, abre para uma perspectiva aí mais otimista. Temos também que ter um grau de otimismo, né? E acreditar nas mudanças e que essas mudanças trarão aí resultados mais positivos e que os nossos representantes e os nossos governantes possam aí de fato exercer as suas funções com transparência, com uso responsável dos recursos públicos, porque o que a gente percebe é que as demandas sociais e as necessidades sociais são imensas, né? E os recursos são limitados, né? Então, fazer a escolha do ponto de vista correto, né, decente, já seria um desafio muito grande. Envolvendo-se nessas questões de corrupção, de desvio, a coisa complica muito mais. Às vezes nós temos uma quantidade de recurso importante, mas que se perde aí tanto na burocracia excessiva quanto nessa corrupção também, que é um mal endêmico aí das sociedades contemporâneas, né? Que não é uma discussão só aqui no Brasil, em outros lugares, mas se tratando aqui, né? Então, assim, eu penso que a realização de programas como esse, por exemplo, é um instrumento importante para que a população se imbua de elementos para fazer essa discussão de forma mais clara, de forma mais aprofundada e, de fato, conhecer, né, os programas, os projetos e o passado político dessas pessoas que estão aí hoje pedindo o voto da população. Tá certo. Professor Leandro, professora Cristiane, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui. Claro, esse assunto renderia muito mais conversa aqui pra gente, mas o nosso tempo é limitado. De qualquer forma, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela companhia, um ótimo sábado para você e até semana que vem. Tchau, tchau.